Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cine Teologia Cultural. É um prazer imenso ter você por aqui. A gente vem trazer um formato de vídeo que é um pouco diferente do que a gente está acostumado nos últimos vídeos, né? Pelo menos nos últimos vídeos. Esse canal aqui, ele começou comentando filmes de terror, né? E depois a gente passou mais para uma questão de lendas urbanas e tal. Mas a gente volta a comentar sobre um filme de terror, porque é um filme de terror que está em cartaz e eu assisti na última sexta-feira, que é O Exorcista do Papa, tá? O Exorcista do Papa. E eu falei que eu ia gravar um vídeo aqui para o nosso canal, inclusive comentei num podcast recentemente, quem acompanha o nosso trabalho. Então eu falei que eu ia trazer uns comentários aqui, né? O que foi que eu achei do filme, tá? Lembrando que a gente não é crítico de cinema, eu vou simplesmente falar sobre a minha opinião como telespectador. Assisti esse filme na sexta-feira passada, hoje é terça-feira. Hoje foi que eu consegui encontrar um tempo para a gente comentar esse filme. Então sejam bem-vindos ao canal Cine Teologia Cultural. E a primeira coisa que eu quero falar sobre esse filme aqui, a gente vai tomar o maior cuidado para não soltar spoiler, mas eu quero comentar sobre a atuação, né, que para mim é uma atuação atípica em filmes de terror, a atuação do personagem principal, que é o Exorcista do Papa, né, que faz o papel do Gabriel Amorth, o padre Gabriel Amorth, que morreu, se não me engano, em 2016. Nós estamos falando do Russell Crowe. E ele, na minha opinião, ele está muito bem, inclusive, nesse filme, né? É um filme que tem algumas pitadas de humor, porque ele faz um personagem bem humorado. Eu não sei se isso é uma construção para o filme ou se o padre Gabriel Amorth ele era realmente assim, um cara bem humorado e tal. Mas o fato é que no filme apresentam esse padre como uma pessoa bem humorada, inclusive em situações de tensão, né? Como situações durante uma conversa ali com um demônio que estava no corpo da criança. E aqui a gente não faz soltando spoiler porque isso tem, essa representação tem no trailer, né? Então eles soltam umas piadas e tal. Inclusive até depois que tudo é finalizado, ele também vem com as piadas, umas pitadas de humor. Então é um cara que é bem humorado. Eu achei um personagem interessante, né? Para um filme de terror. E como a gente falou, é um filme de terror que ele combina o terror com o humor, né? Então ele tem ali uns momentos de tensão, mas em contrapartida ele tem essa suavização por causa da questão do humor, né, do padre Gabriel Amorth, né? E aí uma coisa que chama atenção é que esse filme ele foi inspirado em histórias reais, porque eu não sei se você já viu, inclusive até há um tempo desse tinha na Netflix um documentário que falava sobre esse padre, tá? E mostrava um exorcismo real. Era um documentário chamado O Padre e o Diabo, se eu não me engano. Então eu assisti esse documentário mais ou menos pelos idos de 2018 e, sim, é uma coisa completamente diferente do que você vê no filme, né? Pelo menos o que foi registrado no documentário é uma coisa. No filme você vai ver efeitos especiais, né? Você vai ver, de certa forma, assim, uma hipérbole do que seria a prática do exorcismo. Mas é um filme, né? Então a gente precisa dar. Eu vi muita gente, inclusive, até criticando isso, críticos de cinema, dizendo que não era assim que acontecia, então isso acaba estragando um pouco. Eu já acho que não, tá? Como mero telespectador, eu simplesmente acho que é uma coisa boa, é uma liberdade né, que os filmes têm de colocar essas situações, né, de construir essas situações de forma que fique mais assustadora possível ou de forma que fique mais impressionante possível. Então, é um filme que tem lá os seus efeitos especiais. Enfim, é um filme que parece não ter um grande orçamento, tá? Mas é um filme que tem uma limitação de orçamento e sabe trabalhar muito bem, pelo menos essa foi a sensação que eu tive. Né? Então, ela é uma história real e eu acho que isso serve como marketing também, porque vários filmes de terror se utilizam desse marketing. Né? O próprio filme de 1974, O Exorcista, se utilizou desse marketing, depois vieram tantos outros, né, baseados em histórias reais e tal. A questão, por exemplo, mais recentemente de Invocação do Mal, né, que fala sobre Ed Warren e Lorraine Warren. Então, assim, se utilizar né, de uma história real é uma coisa que vende muito e isso é uma coisa que chama atenção. Desde do trailer, você já vai para o cinema sabendo definitivamente que aquele filme é baseado em histórias reais. Agora, lembrando que ali tem um certo exagero, lembrando que tem, como a gente falou, uma certa hipérbole, né? Então isso é importante você ter em mente, né? Vá com a mente aberta para assistir esse filme, porque saiba que no Exorcismo Real não é exatamente daquela forma que acontece, pelo menos não foi dessa forma que foi registrado
no documentário de 2016, O Padre e o Diabo, né, o nome do documentário. Uma outra coisa que eu achei interessante do filme é a referência. Em certo momento, o padre Gabriel Amorth está pesquisando ali, eu acho que foi o padre, agora eu já não tenho mais certeza, mas um padre ou alguém está pesquisando na internet sobre situações de exorcismo e tal, e em determinado momento ele acha uma notícia, né, da morte de dois padres, do falecimento de dois padres ali, ou de um padre. Enfim, é uma referência que fala sobre o filme de 1974, tá? É uma referência aí, talvez até uma homenagem a William Peter Blatty, né? E eu achei isso interessante. Eu gosto muito dessa ideia de filmes de terror. Eu gosto muito dessas referências, né, de filme, né? Você encontra essas referências em filmes, por exemplo, de George Romero, e o pessoal também devolve essas referências para George Romero, como no caso de Halloween 2. O Halloween 2 tem uma cena que o Michael Myers olha pela janela uma casa e como é Halloween, tá passando um filme de terror na televisão lá nos Estados Unidos. E o filme de terror é justamente um filme de George Romero, que é A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, né? A cena do cemitério e tal. Então isso é uma referência, eu gosto muito. Eu particularmente gosto, como fã de filme de terror, eu gosto muito dessas referências assim. Então a gente já falou também sobre a questão do, não vou ficar me repetindo, sobre a questão do documentário, o Padre e o Diabo, né? Eu tô falando isso porque eu tenho uma lista de tópicos aqui que eu acabei lembrando e fazendo. Mas para finalizar, eu achei uma coisa interessante. Eu acho que o filme, ele deixou uma estrutura, esse filme daí, ele deixou uma estrutura, isso foi uma coisa que me parece que foi bem planejada. Caso ele faça sucesso, né? Caso seja um sucesso de bilheteria, podem haver novos filmes, né? Eles podem pegar outros casos de exorcismo do padre Gabriel Amorth e trazer novamente o padre Gabriel Amorth. E aí um negócio interessante é que o padre, ele é acompanhado de um outro padre que é inexperiente, e que, de certa forma, esse padre nunca tinha participado de um exorcismo, não conhecia esses rituais de exorcismo. Enfim, você vê logo no início do filme, né? Você percebe isso. E eu acho que a forma como eles conduziram o final meio que deixou nas entrelinhas assim, olha, se o Russell Crowe ele não quiser continuar essa série de filmes, a gente pode utilizar o outro, a gente abre margem para utilizar o outro padre, a forma como eles conduziram, pelo menos, né? A gente abre margem para utilizar o outro padre como personagem principal, outra possibilidade, né, que existia aí. Enfim, eu não vou dar detalhes sobre isso, mas eu acho que o final do filme deixa uma coisa em aberto, sabe? Pode haver mais filmes aí, a gente pode e talvez esperar, né? Se for sucesso de bilheteria, a gente pode esperar outros filmes contendo outros exorcismos do Padre Gabriel Amorth. Eu achei uma coisa interessante também foi o fato de ter um certo embasamento histórico, tá? Por mais que seja uma construção fictícia ali, mas tem uma certa ligação, por exemplo, com a época da Inquisição, né? A época das Cruzadas, a época da Inquisição espanhola e tal. Então tem uma ligação com esse fato, que eu não vou dar maiores detalhes, e tem uma certa lógica, né? Um certo embasamento histórico. E uma outra questão também, que eu particularmente nunca tinha visto em filmes de exorcismo, é justamente essa questão, por exemplo, do passado da pessoa, do passado do exorcista, ele pode ser utilizado como artimanha, por exemplo, do diabo, né, do Satanás e tal, do demônio. Ele pode ser utilizado como artimanha, e aí o cara tem que se resolver, ele chega numa situação de vida dele que ele tem que se resolver com o passado, né? Então, aí a gente está falando sobre um dilema, inclusive até existencial, um dilema psíquico, né? Um dilema de algo que foi vivenciado pelo exorcista e que, porventura, ele guarda em segredo e tal. Então, tem toda essa revisita ao passado como forma de preparação para enfrentar o exorcismo final, né? Então, eu achei isso muito interessante. Enfim, é um filme que eu recomendo. Lembrando que se você assistiu até aqui, a gente vai ter, hoje de noite, a gente vai estar junto com o pessoal do Recife Assombrado, né? Eles são embaixadores do novo filme A Morte do Demônio, A Ascensão. Então, provavelmente você vai acompanhar no nosso outro canal, no canal Lendas e Causos de Pernambuco. Eu vou fazer um vlog hoje, porque terminando esse vídeo, postando esse vídeo, eu já vou estar me preparando para poder ir para a sessão extra, né? Que é uma sessão, não vai estar aberta ao público, é uma sessão para convidados. E a gente recebeu esse convite do Recife Assombrado e a gente está muito feliz com isso. E a gente vai gerar um vlog. E no final desse vlog, eu vou postar lá no canal Lendas e Causos de Pernambuco. A gente vai comentar
sobre esse filme, tá? A Morte do Demônio em Ascensão, que vai estrear agora no dia 20. Então fica ligado, eu vou deixar o link aqui abaixo para o nosso outro canal. Fica ligado lá, porque você vai ter a opinião antes do filme estrear. Você vai ter a opinião, a minha opinião sobre esse filme, se vale a pena ou não você assistir, tá? Espero que você tenha gostado, um forte abraço e eu espero que você tenha bons pesadelos se você não se inscreveu no nosso canal nem ativou o sininho para receber as nossas próximas notificações.